Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que horas vai chegar esse meu vídeo até você, mas o que importa é que ele está na sua telinha e que a gente estamos aqui para aprender cada dia mais. Minha gente, eu vou dizer para vocês, eu não tenho um cenário bonito, meu cenário é esse, aonde eu me sinto bem, aonde eu vivo, na simplicidade, e quero falar da palavra de Deus sempre, não importa se tem peru cantando, se tem galinha gritando, se tem gato miando, o que importa é que eu estou passando a mensagem. Quero dizer, eu não sou pastora, porque pastora não existe na Bíblia Sagrada, e tem muitos aí que estão tendo esse título como se fosse algo verdadeiro, e isso não existe. Mas apenas eu sou o quê? Uma missionária, vamos dizer assim, ensinadora da palavra de Deus, que é o que eu aprendi. Sou apenas essa pessoa. Não tenho cargo em igreja. Olha, gente, eu vou dizer para vocês. Cada vez que a gente tenta fazer algo para Deus, o inimigo, ele fica tão furioso que ele não quer que a gente passe a mensagem, é de alguma coisa acontecer. Vocês que são irmãos em Cristo, que vocês estão do lado da verdade. Eu estou falando para esses que estão do lado da verdade e do conhecimento. Não é desses que quer ser mais do que os outros, que acha porque entende alguma coisa, já acha que sabe tudo. Não, eu uso de humildade. Sou apenas uma ensinadora da palavra de Deus, assim como eu aprendi com Deus. Para dizer para vocês, gente, vamos se preparar. Vamos buscar a face de Deus enquanto a gente está podendo achar. Eu sei que tem muitas coisas da nossa vida que a gente está deixando o tempo ganhar espaço na nossa vida. Aí muitas pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. A gente tem casa, a gente tem muitas das vezes criança, a gente tem tudo para fazer. E o tempo é corrido. E muitas das vezes a gente tem aquele tempinho para falar da palavra de Deus e a gente dá graças a Deus por isso. Porque, gente, é muito difícil eu pregar a palavra de Deus. Vocês não têm ideia da luta que é. Porque muitas das vezes o tempo quer tomar a ocasião de falar da mensagem de Deus. E eu tenho que entender isso, nós temos que entender isso, que o mais importante é Deus. O mais importante é a gente levar verdadeiramente o Evangelho de Jesus às pessoas. Para que possa se preparar, porque muitos que Deus já chamou para o seu propósito já se desviaram. São pessoas que nem nasceram do Espírito Santo e acham que nasceram. E estão aí pior do que aqueles que estão na religiosidade, que não tem nada a ver com Deus. Então, a gente tem que se preparar, gente, porque não é brincadeira. Eu vou relatar aqui algo para vocês. Eu não acredito muito nessas coisas não, tá? De alguém dizer, Deus está revelando isso aqui no outro. Não, não sou disso não. Porque a revelação verdadeira é aquela que se encontra na palavra de Deus. Essa é a revelação, porque Deus já predestinou, Deus deixou tudo escrito para nós. Então, muitos estão indo atrás dessas coisas aí e vão quebrar a cara, porque não é o Espírito de Deus que está falando na boca dessas pessoas. Sabe do que eu acredito? Eu acredito muito mais em sonhos. Aquele que realmente quer de Deus. E saber o sonho que é de Deus e aqueles que não são. Eu acredito aí. Eu acredito nisso. Eu vou relatar algo para vocês. Eu não sou de falar essas coisas, porque o meu objetivo é falar da palavra de Deus. Então eu vou falar algo para vocês. Essa madrugada eu tive um sonho e esse sonho com certeza foi de Deus. Então a gente temos que se preparar. Porque quando Deus revelar o oculto, o escondido, a essa face desse mundo,
que acha que é belo, que as coisas prazerosas valem muito mais do que isso. Muitos acham que morreu, acabou. Então, eles vão chorar. Ali vai ter ranger e gemido de dente, como o Senhor Jesus falou. Porque eles vão ver que a vida ela continua eternamente. Mas para onde iremos? O que foi que a gente fez para a gente merecer estar do lado do Senhor Jesus? Fizemos o que Ele pediu aqui, enquanto a gente está na face da terra? Gente, eu nunca tinha sonhado um sonho desse. Eu já tive outros sonhos, revelações de Deus para a minha vida. Mas dessa manhã foi um sonho que foi cumprido e nitidamente. E esse vídeo que eu vou dizer aqui para vocês, não é para vocês ir atrás de sonho, entendeu? É para vocês se acordarem. Porque Deus, Ele revela para nós em sonho o que está prestes a acontecer. E as pessoas não entendem. Vocês estão vendo, eu estou aqui gravando o vídeo, não estou? É algo espiritual que não quer que eu passe a mensagem. Porque vocês não têm ideia. O galo vem cantar nesta mesma hora aqui. Muita gente vai dar risada, mas não é não, gente. Eu sempre faço de tudo para quando eu for gravar um vídeo, ter sossego e ter paz. Porque é isso, a gente tem que ter paciência, tem que ter concentração para falar o que Deus manda. E é algo acontecendo, tudo estava tranquilo, agora já começa a sair. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que a gente está passando algo que vai ser benefício para as almas, para as vidas. E ele não quer que saia do jeito que a gente quer. Mas em nome de Jesus vai dar certo. Então vocês não se importem com essa zoada. Porque dependente de sossego, de paz, de tranquilidade e de zoada, eu vou falar sempre da mensagem de Deus, que é mais importante. Então, gente, eu só sei que eu estava em algum lugar e de repente Deus me fazia eu ver uma claridade no céu. Essa claridade cheia de estrela. Preste atenção. Essa claridade cheia de estrela era algo maravilhoso, um claro rosa que não existe aqui na terra. E de repente, vocês sabem o que eu vi? Eu vi um anjo, oh glória a Deus. Eu vi um anjo, um ser, uma forma de um homem, com a armadura, oh glória, chega a me arrepio. Uma armadura parecendo ouro, as suas vestes, a sua couraça, o seu escudo iluminava, brilhava, era ouro puro. E na sua mão se encontrava uma espada de ouro, que chega brilhava também. E ele estava em posição de batalha. Gente, ele estava em posição de batalha. E eu vi essa claridade, era como se eu estivesse em cima de um muro. Eu vi a claridade vinda do céu. E eu olhava para o outro lado, eu só via escuridão. E nessa escuridão, eu via muitas pessoas. Pessoas que estavam de vestes com capuz. Ninguém via o rosto dessas pessoas. Vocês já chegaram a ver aqueles filmes que tinham os ninjas? Que as roupas dele muitas das vezes era roupa branca e um capuz que ele colocava assim, a gente nem conseguia ver a face. Era desse mesmo jeito que eram as pessoas. E aquelas pessoas, parece que elas já tinham morrido. Parece que ela estava ali somente esperando uma decisão de Deus. Vocês vejam só, eram os mortos, era o mundo dos mortos. Deus me fez entender isso depois que eu me acordei. Todas de capuz, aquelas roupas bege clara, mas todo mundo de capuz, tanto homens como mulher. Tudo de capuz, andando com a cabeça baixa. E dentro dessas pessoas,
de entre essas pessoas, perdão, ou seja, entre ali aquele povoado de pessoas andando, como se estivesse esperando algo acontecer, eu via muitas dessas pessoas também no meio daquelas outras, com vestes pretas, de cima até embaixo o capuz. E Deus, ele me fez ver que essas pessoas são aquelas que já são do maligno, que para elas não vão ter solução mais para a vida delas. Já perderam a alma para a escuridão. E era muita gente. Era muitas pessoas com esses capuz, com essas roupas pretas, fora, diferente daquelas pessoas que estavam com uma veste clara e capuz diferente, claro, sem ser preto. Era muitos. E ali passava, ali Deus me fez ver, aquelas pessoas, tudo corria de um lado para outro, andava em fileira e algo acontecia, porque de repente surgia aquela claridade entre aquelas pessoas. E quando pensava que não, aparecia bichos enormes e feios, junto daquelas pessoas que estavam de preto. E aquelas pessoas que estavam ali também se assustavam e saía em fileira como se quisesse ir para um lugar, que quisesse se escapar de algo, mas não conseguia. E de repente, era como se uma coisa procurasse eles, entendeu? Dentro daquelas pessoas. Procurasse aquelas pessoas negras que estavam ali naquele meio. E de repente surgia uma zoada, como se fosse uma trombeta, o som de uma trombeta. E de repente eu via o nome Jesus Cristo, oh glória. Como se fosse um tipo assim de um telão. Aquele nome lindo, maravilhoso, brilhando como ouro. Em volta, ali era o quê? O Espírito Santo, que é a palavra de Deus que está sendo espalhada. Deus está me dando esse entendimento aqui agora. É a palavra de Jesus que está sendo semeada nos 4 cantos da terra. Escolhendo aqueles que são dele. Tirando aqueles que são escolhidos, que está no meio desse povo, que está na escuridão, que a alma deles está na escuridão. Sim, meus amados, eu via isso. E era de chocar. Tinha uma certa pessoa que eu conheço muito bem. Isso foi o mais que ficou pensativo na minha mente. Uma pessoa conhecida minha, muito conhecida. Chegava aqueles bandos de coisa ruim. Tudo preto. Aquelas pessoas tudo preta. E com certeza eram homens preto de preto. Segurava essa pessoa que eu conheço, que era um homem, no caso é um homem, é uma pessoa que é um homem, uma pessoa que eu conheço bastante, e um pegava no braço e o outro pegava no braço dele, puxando ele, como se eles dissessem que foram buscar ele, entendeu? Para eles. E eu vi aquele homem desesperado, sem saber o que fazer. E então eu vi muito bem o que aquele homem tinha feito. Aquele homem deixou a família. Olha aí para vocês que deixam a família de vocês. Vocês que é homem, não sei a quem esse vídeo vai ser entregue, né? Pelo YouTube. Vocês que deixam a família de vocês para seguir Satanás, achando que ali outra mulher bonita é melhor do que a mulher de vocês. Abandonam os filhos, aí entra numa cilada do diabo, vive com a filha do maligno, achando que ali é algo que é de Deus. Então, se esse vídeo, gente, chegar com uma parte cortando, é porque tem gente me ligando e eu tentando desligar. É como eu digo para vocês, sempre acontece o que não é para acontecer na hora que a gente está numa gravação fazendo o trabalho de Deus. Então, e esse homem, ele estava cercado por demônios,
príncipe das trevas, todos de preto, puxando ele para cá e ele sem querer ir. Então era um homem que deixou sua família e deixou a sua vida levar na escuridão, no pecado, no erro, achando que está vivendo uma vida boa. E é isso que está reservado para ele se ele não se arrepender e não voltar atrás. O mal leva ele para ele. E ali vai ter grito e ranger de dente e não tem salvação mais. Ainda há tempo, porque essa pessoa está viva, está na terra. Ainda há tempo dessa pessoa se arrepender e se consertar. Mas eu via nitidamente o inimigo querendo carregar ele. Era um do lado e outro do outro puxando ele sem querer ir. Então, meus amados, isso aí é para gente que adultera. Deus me fez entender, isso aí é para pessoas que deixam suas esposas, deixam seus filhos para ir atrás de outras, e no fim não dá certo, nem fica com um, nem fica com outro, e ali o inimigo sujou aquela alma daquela pessoa, com tudo que não prestava. Então essa pessoa está vivendo pior do que quando era sozinho, sem ninguém, que nunca teve família. Então isso é um alerta para vocês que são casados. Cuidado, porque o inimigo quer levar muitos desse jeito. E é certo e acontece. Então, o anjo que Deus me mostrou é porque ele já está preste a batalhar. É a volta de Jesus. E que essas pessoas que acham que a gente está errado, e muitos vivem dentro da religiosidade, da crendice popular enganosa, achando que serve Deus e vivendo aí de todo jeito, e acha que nós é que somos os doidos, os tolos, eles vão ver face a face. Uns ainda já está sendo peneirado, já está sendo escolhido pela palavra de Deus, Deus já está tirando de lá do meio dessa mentirada toda. Mas outros vão permanecer e vão perder a salvação por causa disso. Por causa do orgulho que acha que já sabe tudo, acreditando no que as pessoas inventam, acreditando no que as pessoas fazem, mas nunca é o que está na palavra. E ainda diz que serve a Deus. Ainda querem guardar dias, festa de lua nova, dia santo, se dia não existe santo. Só existe o quê? Dias maus. A palavra de Deus ela é bem clara, os dias são maus. E é o próprio Deus que nos adverte isso. Então as pessoas estão induzidas ao mal, vão perder a salvação porque elas mesmas querem, porque não querem viver a palavra de Deus. Estão achando que é brincadeira, estão achando que é mentira. E quando se trata de alguém muito simples, que não tem nada para oferecer, que não quer viver da maneira que eles vivem, porque foi revelado pelo Espírito Santo que não é para ser dessa forma, aí eles começam a julgar. Eles são juízes. Fulano agora quer ser santo. E eles nem se tocam. Que se eles não se arrepender e eles se consertar, são eles que vão parar no fogo do inferno. E ali a alma deles vão estar eternamente na escuridão sem Jesus. Sim, deixa eu dizer para vocês. E aquelas pessoas de preto que eu via de capuz, são aquelas pessoas que não lavaram as suas vestes no cordeiro e se suicidaram, já perderam a salvação. Estão do lado da escuridão eterna. E tanto as suas vestes estão pretas como a sua alma. Não tem luz em parte nenhuma para essas pessoas. Por isso eu digo para vocês, vamos se consertar, vocês que são irmãos de verdade, que têm o temor de Deus, que acreditam na simplicidade, no evangelho verdadeiro. Vamos temer, vamos falar para as pessoas que estão tendo depressão, que estão sofrendo, dê uma palavra de consolo, dê uma palavra de conforto, porque aqueles que tiram a sua vida não terão salvação mais. Então, minha gente, logo agora no comecinho da manhã, estou fazendo esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, porque não é nada da minha imaginação, mas é algo que Deus me revelou com certeza, e eu sei que vai ser para o bem de muitas pessoas que ouviram e viram esse vídeo. Então vocês que é novo, se achegue,
compartilhe, comente, toque no sininho para que o YouTube ele entenda que os meus vídeos são de boas qualidades para as pessoas sair do engano e da prostração, tá bom? Meu muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai e até em breve, se assim Deus permitir. Maranata vem, Senhor Jesus.